Continuando o nosso grande estudo sobre Revolução Francesa, vamos estudar agora a primeira fase. Nós vimos anteriormente que havia uma séria disputa, né, entre girondinos e jacobinos e o centro, né? O centro, na verdade, iria apoiar quem tivesse mais bem cotado. Essa é a verdade, né? O centro, nessa vez, né, nessa época, ele era conhecido como pântano, né, ou planície, né? E depende da sua interpretação. Mas basicamente o que a gente vai ter, né, é a grande burguesia, né, batalhando contra a baixa burguesia mais os pobrezões, né? Sans-culotte pobre e camponeses pobre, muito mais pobre que sans-culotte, tá? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter uma vitória política dos girondinos, tá? Os girondinos, eles vão vencer em 1789, né, as decisões, né, eles vão obter uma grande maioria e eles vão, então, fazer o seguinte, eles vão dizer assim, ó, cara, vamos manter o rei, né, o rei, ele aceitou a nossa Constituição? Beleza, então a gente vai ter agora uma monarquia constitucional. Não vamos ser radicais, né, eles chamavam de radicais aqueles que gostariam de democracia e tudo mais, né? Então a gente vai manter aí a monarquia, só que agora com uma constituição, assim como a Inglaterra fez, né? Então de 1789 a 1792 a gente vai ter a primeira fase da Revolução Francesa, que é conhecida como a fase de monarquia constitucional, beleza? O que vai acontecer nessa fase? A gente vai ter o rei governando, beleza? Só que é isso? Não vai mudar nada? Vai mudar muita coisa. Olha só, a gente vai ter primeiramente o enfraquecimento do clero e da nobreza. Agora, clero e nobreza, vocês pagam imposto sim. Param de ser desgraçados, né? E vão pagar imposto, cara. Que é isso, né? Vocês não são melhores que nós, grandes burgueses, né? Então aqui a gente vai ter essa definição. Clero e nobreza pagam imposto sim. Beleza? E aí a gente vai ter um fortalecimento da alta burguesia, né? Da grande burguesia, na verdade. A alta burguesia é que existem diversas maneiras de classificar, né? Só que a mais coerente, né? Pelo menos pelas bibliografias que eu estudei, né? A gente tem aí a situação a seguinte, né? A gente tem a baixa burguesia, que são os pobres, né? Os burgueses mais pobres, pequenos burgueses. A gente tem a grande burguesia, né? Que é a maioria dos burgueses que são de classe média alta, né? Eles são ricos, e a alta burguesia, que são os ricos muito, muito, muito ricos, né? Que aí são o centro, né? A planície. E aqui os grandes burgueses, eles são os girondinos, e os baixos burgueses são os jacobinos, beleza? E essa grande burguesia, na verdade, tá? Corrige aí, não é a alta burguesia. Na verdade, a alta também vai se fortalecer, né? Porque a alta, ela tá junto com quem tiver no governo, né? Então, tanto a alta quanto a grande burguesia vão se fortalecer muito, que agora eles não precisam mais pagar todos os impostos, né? Os impostos vão diminuir bastante, favorecendo, então, esse comércio, né? E é claro que nessa Constituição tinha várias cláusulas comerciais, né? Para a burguesia ela se fortalecer, obviamente, né? A gente vai ter aí o fim dos títulos de nobreza, né? Esse negócio de título nobiliárquico, conde, duque, arquiduque, marquês, né? Visconde, acabou, isso daí é balela, isso daí é história para feudalismo dormir, né? Não existe mais, acaba de vez com essa situação. A gente vai ter aí os nobres fugindo da França, né? Tentando, né, manter aí sua condição de nobre, sua condição de conde, duque, arquiduque em outros lugares, né? Então eles vão fugir da França, né? Temendo aí uma perseguição política e social maior. Esses nobres que fugiram são chamados de émigrés, beleza? Os émigrés. Eles vão ser os caras que vão fugir da França nesse momento de revolução. Em 1789 nós vamos ter a Declaração Nacional dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Agora o homem é livre para fazer o que você quiser, né? Fazer o que você quiser que esteja dentro da lei, né? A gente vai ter aí ideais vindos do iluminismo, né? Como a liberdade, a igualdade, todos os homens são iguais perante a lei, né? A gente vai ter aí a fraternidade, né? Que são os lemas, né, da Revolução Francesa. A gente vai ter aí o laissez-faire, laissez-passer, le monde va, né? Livre concorrência, livre comércio, né? Livre produção. A gente vai ter aí, né, essa condição do ser humano, ele não ser distinguido por que extrato social ele está, mas ser distinguido por sua condição humana. Olha que bonito, né? Então essa Declaração Nacional dos Direitos do Homem e do Cidadão foi muito importante para fazer uma mudança de paradigma social na França nessa época, tá, galera? Em 1790 a gente vai ter a Constituição Civil do Clero. O que isso quer dizer? Quer dizer que o clero agora está abaixo das leis civis, né? Quer dizer que agora o clero ele não
não vai ter mais bens, né, de maneira quase que hegemônica, né, quase que sem pagar nenhum imposto. Não, agora o clero vai pagar imposto, sim. O clero, ele é cidadão assim como qualquer outra pessoa. Os membros do clero são cidadãos assim como qualquer outra pessoa. A gente tem um rebaixamento do clero à condição de cidadão. Olha só, né? E o clero ficou muito puto, né? A gente vai ter gente aí do clero fugindo e tudo mais. Em 1791, a gente tem finalmente, né, a promulgação da nossa Constituição Francesa, né? A primeira Constituição da França foi em 1791, né? Demorou aí uns aninhos, né? Então 1789, 1790, 1791, quase que 3 anos, né? Foi bem menos do que isso, foram 2 anos e pouquinho, mas a gente vai ter aí essa demora para chegar à Constituição Francesa, né? Por conta de todo esse processo de escrever, fazer a revisão, ir para votação e tudo mais, a Constituinte, né? Aceitar todos os pontos dessa Constituição. Só em 1791 a gente vai ter. Agora a gente tem definitivamente, né, uma monarquia constitucional. Beleza, galera? Com a Constituição em mãos, com todos esses privilégios que o primeiro e o segundo estado perderam, o rei vai tentar fugir, né? O rei vai tentar dar a fuga do milênio, né, na Noite de Varrennes. Esse episódio ficou conhecido como Noite de Varrennes, né? Ele tinha um sogro lá na Áustria, você lembra que a esposa dele era austríaca e o povo não gostava disso, então ele vai se vestir de sans-culotte, né, vai botar uma calça larga e ele vai tentar, né, fugir. Beleza, galera? Em 1792, ele vestido de sans-culotte vai tentar ultrapassar a fronteira. Só que a fronteira estava muito bem, né, protegida, né, por membros aí do exército, né, por membros que tinham a função direta de não permitir a fuga do rei, né? E aí, o que vai acontecer? Uma das pessoas do povo vai reconhecer o rei. Oh, o rei, vamos lá tirar foto com o rei. Não tinha foto ainda, né? Vamos lá dar um abraço no rei. E aí vai se formar uma multidão ao redor do rei. O rei vai se descaracterizar. E aí os soldados vão ver isso e vão perceber que o rei estava tentando fugir. Ele vai ser capturado na cidade dela de Varrennes, né? Na fronteira. E ele vai ser julgado por tentar fugir. Que isso, rei? Tá tentando fugir? Tá tentando arrumar tá tentando arrumar um golpe contra a gente lá fora? Você vai ser julgado, então. E aí, o que vai acontecer? Nesse meio tempo, né, na verdade, os planos do rei eram muito mais obscuros, né? O rei, ele tava tentando realmente aplicar um golpe, uma contra-revolução, né? E aí, né, ele tava tentando, né, junto com os austríacos, com os prússios, né, com vários países, né, de fora ali da França, que tinham muito medo da revolução se instaurar na Europa, né? Eles que tinham medo de perder os privilégios, né, aristocráticos, né, com essa modinha de revolução, eles estavam tentando articular um golpe, né? E essa foi então, né, a primeira ofensiva internacional contra a França revolucionária, né? A gente vai ter aí a Batalha de Valmy em 1792, essa que o rei estava tentando, né, participar, estava tentando comandar junto com os outros líderes, né? Principalmente o rei austríaco, mas o rei ele foi impedido. Então o que o rei vai fazer, né? Já que ele não pode articular presencialmente, ele vai começar a mandar cartas clandestinas, né? Falando todos os planos franceses para o rei da Áustria, tá? E aí a gente vai ter em 1792 a Batalha de Valmy, né? Das forças contra-revolucionárias contra a própria França revolucionária, né? E a gente vai ter aí o rei informando escondido, a gente vai ter esse medo da expansão da revolução por parte das outras monarquias, mas no fim das contas o exército francês estava muito, mas muito forte, né? O povo estava ensandecido por sangue, por guerra, por justiça social, e aí vai ser derrotado, né, toda essa força contra-revolucionária. A gente vai ter, então, né, a descoberta da traição do rei, e aí a gente vai ter a proclamação da república. O rei não nos representa mais, né, e aí agora eu posso tirar a coroa, porque acabou a monarquia em toda a França, né? O rei não tem mais a função social de ser chefe de Estado, chefe de governo. A gente vai ter a desmoralização do rei, a gente vai ter, né, o rei sendo deposto. E a gente vai ter, inicialmente, né, nessa república, ainda sob o domínio girondino, tá? Galera, na próxima aula a gente vai ver a ascensão dos jacobinos e a continuação dessa república. Vejo vocês lá. Uhul, o rei tentou fugir e se ferrou.